Pesquisa aponta que terminar os estudos aumenta as chances de trabalho formal e melhores salários. Cresce para 20,6% desemprego para trabalhadores sem ensino médio. Escolaridade é o fator mais importante na diferença de salário no Brasil, aponta estudo. Trabalhador com menor escolaridade tem mais dificuldade para conseguir emprego. Pesquisa inédita mostra que concluir a EJA aumenta a formalização no trabalho e melhora a renda dos jovens. 73% dos jovens fora da escola querem concluir os estudos, mostra a pesquisa. Pesquisa mostra que concluir a EJA aumenta a formalização no trabalho e renda dos jovens. Salários por nível de escolaridade em 2018. Perceba, pessoal, com essa série de notícias, que quanto mais você estuda, maior a sua chance de conseguir um emprego e também maior a porção de dinheiro que você vai ganhar, que você vai conseguir conquistar. Perceba que 100 anos de estudo, R$ 859. Até fundamental completo, R$ 1.339. Ensino médio incompleto, R$ 1.365. Ensino médio completo, R$ 1.823. Ensino superior incompleto, R$ 2.217. E ensino superior completo, R$ 4.911. Quanto mais você estuda, maior a sua chance de conseguir uma vaga no mercado de trabalho e, consequentemente, ganhar uma porção maior de dinheiro também. Oi, meu nome é Alessandro e hoje estou aqui para te incentivar a não desistir. Eu também estive no seu lugar, assistindo às aulas ao vivo, e as aulas me ajudaram muito na hora da prova. Confesso que até pensei em desistir, mas entendi que conquistar o certificado era a prioridade na minha vida. O curso passa super rápido, a prova também não é difícil, é só seguir firme. Mesmo quem parou de estudar há muito tempo consegue acompanhar. Hoje, com o meu certificado, muitas portas se abriram. Consegui melhores oportunidades de empregos e salários. Este documento mudou meu futuro. Se eu conseguir, você também consegue. Segure e firme, vale muito a pena. Não desista, porque logo você estará com seu certificado na mão também. Oi pessoal, aqui é a Erika, já vamos começar a nossa aula live de hoje, mas antes passando rapidinho para lembrar vocês de alguns pontos super importantes do curso. Além das aulas ao vivo, vocês também têm acesso às aulas presenciais somente uma vez por semana. Nelas o professor traz resumos de provas, dicas de estudos e muito mais, então vale muito a pena participar. Ligue na secretaria da sua escola para verificar dia e horário disponíveis. E não esqueçam de entrar no nosso canal do WhatsApp, lá vocês recebem enquete, conteúdos exclusivos, datas de prova e novidades do curso. Se inscrevam hoje mesmo. O link para acessar o canal está na descrição dessa live. Pague sempre seu boleto até o vencimento e garanta 20% de desconto. Se tiver alguma parcela atrasada, regularize o quanto antes. Cada pagamento em dia deixa você mais perto de conquistar seu certificado escolar. E já aproveita para se inscrever no nosso canal do YouTube. Ative o sininho para não perder as próximas aulas. Contem sempre com a gente. Estamos aqui para apoiar cada passo até o seu certificado. Vamos juntos conquistar esse objetivo. Muito boa noite, pessoal, sejam bem-vindos aqui à nossa aula live. Hoje teremos uma aula de biologia sobre os ciclos bioquímicos. E antes de começar a nossa aula, pessoal, eu queria pedir desculpa para vocês por estar vinculando a aula somente hoje, tá? Porque ontem tivemos um problema muito sério, um problema de instabilidade na rede de internet aqui da região, por causa das condições climáticas, temporal e tudo mais. E isso aí não tem como prever, né? Não tem como antecipar que pode acontecer. Então caiu o sinal, a manutenção demorou para vir, então acabamos ficando sem transmissão. Aliás, ficamos boa parte do dia sem internet nenhuma, tá? Então foi praticamente impossível a gente rodar essa live ontem. Mas não tem problema, a gente roda hoje, tá? É só um dia de diferença, né? O que importa é que vocês não fiquem sem. Bom, e antes de a gente começar com a aula live, deixa eu passar um recado importante para vocês. Pessoal, agora, ó, toda aula você tem que assinar aqui, ó, a nossa lista de presença online, tá? Então você clica nesse link aqui embaixo, beleza? E aí nesse link aí você assina, marca a sua presença, aí confirma a sua presença na aula, porque isso vai ser muito importante lá no final, na hora do seu certificado, tá? Então vai ser importante que você assine essa presença aí para depois até, né, sair o seu certificado com mais facilidade, beleza? Bom, então vamos começar então com a nossa aula live aqui de biologia sobre os ciclos bioquímicos, tá joia? O que são esses ciclos bioquímicos, pessoal?
Bom, o negócio é o seguinte, num ecossistema, tá, o fluxo de energia, ele processa sempre num sentido único, dos produtores, consumidores e decompositores, tá? Esse fluxo, ele exige, né, um suprimento constante de energia externa, tá? Para que seja, por parte dessa energia consumida nesses diferentes níveis. A principal fonte de energia, né, para a vida na Terra é o Sol, tá? Então, o Sol ajuda as plantas a se desenvolverem, né? Ativa vários sistemas, ecossistemas biológicos e tal. Mas tem alguns elementos, né, inorgânicos que não dependem da luz do Sol, tá? São os elementos, por exemplo, o carbono, o nitrogênio e o oxigênio, tá? São elementos inorgânicos, elementos químicos, que têm que ser também reciclados de alguma forma ou de outra, tá? Então, por isso que você tem os ciclos bioquímicos. Esses elementos, eles são reciclados principalmente com a intermediação dos seres vivos, tá? Então, a gente vai ver que o nitrogênio, ele tem toda uma abundância na atmosfera, mas ele precisa dos seres vivos para ser reciclado, né? Para sair da atmosfera, para passar pelos seres vivos, para depois ele voltar para o ambiente. Mesma coisa com o carbono e o hidrogênio, né? Mesma coisa com o oxigênio também, tá? Então tem o ciclo da água, o ciclo do carbono, o ciclo do oxigênio e o ciclo do nitrogênio. Então vamos falar sobre esses 4 ciclos bioquímicos hoje. É um assunto bem legal, bem prático. E aí a gente, né, tem a nossa aula live, né, sobre biologia, né, os ciclos bioquímicos. Bom, o primeiro elemento que a gente vai falar é sobre o nitrogênio. Pessoal, o nitrogênio, ele corresponde a 78% da atmosfera. A gente pensa que é o oxigênio, né, por causa que a gente respira, mas não, é o nitrogênio. Então, para que serve o nitrogênio? Ele é fundamental para a vida na Terra, tá? Ele é parte dos aminoácidos, ele é parte do DNA, ele é parte da matéria orgânica, da matéria que é decomposta, ele é parte dos nitratos que a gente consome nas plantas. Então, ele é fundamental, principalmente por causa disso aí, porque ele também tem um papel na composição orgânica do indivíduo, né? Então ele está lá ligado com o DNA, ligado aos aminoácidos, ligado ao metabolismo de qualquer ser vivo, desde as plantas, fungos, até os animais, até os homens, tá? Então o nitrogênio é super importante. Só que tem um problema, o nitrogênio ele está abundante lá na atmosfera, tal, ele está lá para dar e vender, só que a gente não consegue absorver ele simplesmente respirando. Aliás, ele, de certa forma, ele não é absorvido pelo homem na forma gasosa, né? O nitrogênio ele só vai ser absorvido através de um processo chamado nitrificação, tá? E como acontece a nitrificação? Você tem um tipo de bactéria que vive no solo, tá? Essa bactéria vive junto das raízes das plantas, principalmente das leguminosas, como a soja e o feijão, tá? E essa bactéria nitrificante, ela vai tirar esse nitrogênio do solo, do ar, aliás, né? Que ele vai estar meio ali no ambiente aéreo, meio no solo, meio no ar. E aí ela vai converter esse nitrogênio do ar ou do solo em nitrato, tá? Em nitrato. Bom, aí esse nitrato, sim, aí a planta fixa ele no seu organismo, tá? Ela fixa ele naquele organismo e aí ele vai, né? Vai ser metabolizado pela planta e beleza, ele vai ficar circulando na planta. A partir do momento que você comeu uma planta, ou o animal comeu uma planta, ele por tabela ele está ingerindo esse nitrato, esse nitrogênio, tá? E aí esse nitrogênio vai ser metabolizado pelo consumidor, no caso o animal ou pelo homem, né? Tá? E aí a gente vai usar também esse nitrato da planta no nosso metabolismo, na nossa composição, tá? No nosso DNA, nossos aminoácidos. Então já vai ter todo esse processo desse nitrato, beleza? E uma hora a gente vai eliminar ele, né? Nós, os animais, também vamos eliminar de que maneira? Bom, primeiro você elimina o nitrato na forma de ureia, através da urina. Lembra? Ureia, urina, tá? A urina ela é rica em ureia, que é nada mais é que uma fonte de nitrato chamada amônia, tá? Beleza? Então você elimina a ureia, né? O nitrato através da ureia, né? E os micro-organismos, né, vão converter essa ureia em amônia no solo, tá? Ou
no ambiente, tá? Ou então também vão converter em nitritos, tá? E assim por diante. Bom, aí outra forma também é quando o ser vivo morre. Quando ele morre, a matéria orgânica dele, após ser decomposta, também passa a ser o quê? Transformada em amônia, em nitratos e nitritos no solo, tá? Através das bactérias decompositoras. Todo esse nitrogênio que fica no solo, ele precisa voltar para a atmosfera, tá? Para terminar o ciclo dele. Afinal de contas, o ciclo tem um começo, um desenvolvimento e um fim, né? E um recomeço, na verdade, né? O fim é o recomeço, né? Então, o que acontece com o nitrogênio que está no solo? Ele volta para a atmosfera através da ação de outro tipo de bactéria, uma bactéria que é chamada de desnitrificante. Então, qual que é o ciclo do nitrogênio? Bem simples. O nitrogênio está abundante no ar, né? As bactérias tiram o nitrogênio do ar através da fixação no solo, da nitrificação. Essa nitrificação vai transformar o nitrogênio em nitrato. As plantas absorvem o nitrato, né? Metabolizam ele. Os animais comem as plantas, comem o nitrato por tabela, metabolizam ele e eliminam o nitrato na urina, através da ureia, e quando morrem, através da decomposição. Esse nitrato devolvido para o solo, ele vai voltar para a atmosfera através da ação de outro tipo de bactéria, que é a bactéria desnitrificante. Então, esse foi o primeiro ciclo, tá? O ciclo do nitrogênio. Bastante importante, porque o nitrogênio faz parte da composição, do metabolismo do ser vivo. Bom, próximo ciclo que a gente vai ver é o do carbono. O carbono ele é muito importante, tá? Porque ele está presente em toda vida, todo ser vivo da Terra tem, né, uma composição em si de carbono, tá? Tanto é que a química orgânica é justamente a química que estuda quem? O carbono, por isso que se chama química orgânica, porque todo ser vivo, todo ser orgânico tem carbono na sua composição, tá? Bom, esse carbono, pessoal, ele está lá, né, tanto nas plantas, nos homens, nos seres humanos, nos animais, mas ele também está presente na atmosfera, tá? Ele está presente na atmosfera na forma do gás CO2, ou também conhecido como gás carbônico, tá? E aí ele vai ter um papel tanto prejudicial como, né, um papel fundamental aí para a vida na Terra. Bom, por que é fundamental? Primeiro, a planta, ela tira esse gás carbônico da atmosfera, né, esse carbono na forma de gás carbônico, e aí ela transforma ele, né, dentro de si em energia, chamada fotossíntese, tá? Então ela faz a fotossíntese convertendo o carbono, o gás carbônico, a luz do sol, a água e os nutrientes, né, em seu próprio alimento, né, em sua energia, né? E aí nessa energia ela libera o quê? O oxigênio para o ar, né, e metaboliza esse carbono, beleza? Bom, o ser humano quando come uma planta, o animal quando come uma planta também está ingerindo o carbono, né, por tabela, tá? Também está consumindo esse carbono, tá joia? Ele também está consumindo esse carbono. Bom, e o carbono, ele é fundamental porque ele aproximadamente 30% dos compostos orgânicos, como proteínas, lipídios, né, carboidratos, levam o carbono em sua composição, né? O próprio carboidrato, o CHO, né, carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, a reciclagem do carbono é fundamental para a manutenção na vida da Terra. Então, e aí o que acontece? O animal ele consome a planta, ele consome o carbono, tá? Beleza? Está composto lá na estrutura da planta. Bom, o que acontece? Depois, o homem usa esse carbono no metabolismo dele e tal, tá? Ele devolve isso daí depois do processo de respiração na forma de CO2. Então ele consome o oxigênio, usa o carbono lá dentro que está no sangue e tal, na composição, no alimento dele, né? Isso aí vai lá no pulmão, faz a troca gasosa e aí ele devolve para a atmosfera quem? O CO2, o gás carbônico novamente. E esse gás carbônico será utilizado pelas plantas. Se fosse assim, não teria problema, porque a gente devolve o gás carbônico e a planta consome o gás carbônico. A gente consome oxigênio e a planta produz oxigênio, então ficava equilibrado. O
problema é que a gente tem um excesso de gás carbônico na atmosfera que vem da onde? Principalmente de queimadas, né? E do uso excessivo de combustíveis fósseis, né? Combustíveis à base de carvão e petróleo. Porque são o quê? São combustíveis de origem orgânica, né? O carvão e o petróleo vêm do quê? De fontes orgânicas, né? Ou o carvão mineral vem de fósseis minerais, né? De animais, tá? Que se transformaram em fóssil. O petróleo também, tá? E o carvão vegetal vem de planta que se transformou em carvão. Então, são estruturas que são ricas em carbono. Então, quando acontece a combustão, ou a queima desse material, esse material libera muito CO2. E aí o excesso de CO2 é prejudicial, que é um dos principais gases poluentes do efeito estufa e, né, do aquecimento global. Beleza? Então, qual que seria uma ideia? Então, você não, para diminuir essa emissão de gás carbônico então, na atmosfera, você evitar queimada, evitar desmatamento, né, tá? Desse tipo de coisa. Tá? Usar os biocombustíveis, usar menos combustível fóssil, tudo coisas que diminuem a emissão de carbono. Tá? Muito bem. Depois do carbono, pessoal, a gente vai ter o ciclo do oxigênio. O ciclo do oxigênio, ele é meio que combinado com o do gás carbônico. Eu falei mais ou menos ali, né? Tipo, o homem ele consome o oxigênio, libera gás carbônico, a planta produz oxigênio e consome gás carbônico. Então é basicamente isso. O oxigênio ele é fundamental para a vida humana, porque ele faz parte de muitas moléculas, né, da estrutura dos seres vivos, principalmente na questão do sangue. Né? O sangue precisa ter oxigênio, a oxigenação sanguínea, né? A gente tem o pulmão, que é justamente onde ocorre a troca gasosa, né? Onde o sangue ele é purificado, ele volta com oxigênio, tá? E livre de gás carbônico, tá? Então, o oxigênio ele é fundamental para a nossa vida. Ele corresponde só a 12% da atmosfera, mas ele é muito... só 22% da atmosfera, mas ele é muito importante, tá? 21% da atmosfera, mas ele é muito importante, tá? Bom, e como que a gente consegue esse oxigênio? Ó, ele está no ar, tá? Só que, né, nas regiões onde você tem cobertura verde, onde você tem muita vegetação, ele é muito mais abundante. Por quê? Porque ele é o subproduto da fotossíntese. Então, o que a fotossíntese faz? A planta, ela tira o gás carbônico do ar, ela produz o seu alimento, né, a clorofila e tal, que é um tipo de um açúcar, uma fonte energética para ela, e libera oxigênio. É o produto final da fotossíntese. E aí esse oxigênio a planta devolve para o ar, para o ambiente. Por isso que quando você vai numa floresta, o ar é mais limpo, o ar é mais puro. Por quê? Porque tem muito mais oxigênio em abundância ali para você respirar. Tá joia? Muito bem. Tá? Então é assim que funciona o ciclo do oxigênio. A planta tira o gás carbônico da atmosfera, né? E a planta produz oxigênio. O homem, o animal, tira o oxigênio da atmosfera e produz gás carbônico. Tá? E um ponto muito importante, pessoal, quando um ser vivo morre, seja ele planta, animal ou fungo, né? Além de liberar o nitrogênio para o ambiente, quando ele passa pela decomposição, ele também libera o carbono através da decomposição, né? Tá? Também através de gás, tipo gás carbônico, também é o gás metano, né? Gás da decomposição, que é CH4, tá? Então são gases que vêm da decomposição. Também quando tem uma matéria orgânica morre, ela libera carbono também. Então você já tem mais uma outra fonte de carbono no ambiente, não só a queimada, né, a poluição, mas também o material decomposto, né? Inclusive o lixo, tá? O lixo também, né, ele tem a decomposição, a fermentação do lixo, ele libera muito gás metano, que é um gás que tem composto basicamente de carbono e hidrogênio, CH4. Então ele também é um gás muito poluente, tá? Além de ser inflamável. E também é gás de carbono, mais fonte de carbono para a atmosfera. Tá? Então você vê que o carbono, por isso que você tem que diminuir ao máximo a questão das queimadas, de desmatamento, justamente porque para você ter mais plantas,
para elas sequestrarem mais vezes o gás carbônico da atmosfera, tá? Para a gente poder ter um ar mais limpo. Bom, então esses aí foram os 3 principais elementos: nitrogênio, oxigênio e carbono. E aí, né, por fim, a gente tem o ciclo da água. Pessoal, o ciclo da água, ele é composto exatamente de 2 partes. Você tem o ciclo curto e o ciclo longo. O que é o ciclo da água? O ciclo da água é o seguinte: a água ela tem um ponto de partida, passa por todo um mecanismo e volta para esse ponto de partida, né? Uma coisa cíclica, que nem os outros elementos, tá? Só que da água é um negócio que a gente consegue observar com mais facilidade, né? Por exemplo, qual que é o ciclo curto da água? O ciclo curto da água é o seguinte: você tem um corpo d'água de superfície, por exemplo, um rio, mar, lagoa, lago, oceano, o que for, né? Você tem essa evaporação da água de superfície, né? A vaporização. Essa água da superfície, ela vai para a atmosfera. Lá na atmosfera, você tem um encontro de massas, né? De temperatura diferente. Você tem uma massa de ar quente, uma massa de ar frio. Ou seja, você tem uma massa de vapor de água quente, uma massa de vapor de água mais fria. Você forma tem uma condensação, né? Você forma nuvens. Quando essas nuvens estão carregadas, toda essa água volta para a superfície. Então esse é o ciclo curto da água, tá? A água de superfície evapora, forma nuvens, né? Condensa, forma nuvens e chove, tá? Às vezes você tem alguns desequilíbrios ambientais, regiões em que chove, de repente tem seca, justamente por quê? Porque essa não está tendo esse encontro dessa massa de ar quente com a massa de ar frio e não está formando o quê? Esses vapor, essa condensação, essas nuvens, tá? Normalmente o que acontece? Essa massa ela evapora e é tocada embora, né? Então não forma nuvem, né? Ou tem alguma outra barreira que impede que haja essa formação de nuvens, essa condensação, beleza? Bom, esse é o ciclo curto. E aí você também tem o ciclo longo. O ciclo longo é quando a água passa por intermédio dos seres vivos, tá? Então você tem lá no ciclo longo da água, por exemplo, a planta, ela tira a água do solo, ela usa a água no metabolismo dela, na fotossíntese também e tal, e ela também ela regula também a sua temperatura interna, seu metabolismo, através da transpiração. Quando ela tem uma abertura dos estômatos, ela libera vapor de água também, né? Ela transpira também, apesar de tudo, né? Às vezes, mesmo quando ela tem aqueles exudatos, aquela perda de seiva, assim, e tal, que às vezes mancha tudo embaixo da copa das árvores e tal, é justamente isso daí, é uma forma da planta transpirar, ela perder calor, né? Ela regular a sua temperatura interna, seu metabolismo interno, através da perda de água. Essa água que saiu da planta, da transpiração da planta, vai para a atmosfera, né? E a mesma coisa acontece com os animais. O animal, ele consome água, né? Ele bebe água, ele come alimentos com água e tal, com umidade. Ele tem 3/4 do seu corpo composto de água, e aí elimina essa água de alguma forma também, né? Para ele regular seu metabolismo. Por que você transpira? Para controlar a temperatura do seu corpo, né? Seu corpo esquenta demais, você tem que regular ele, né, transpirando. Essa água que você transpira vai para a atmosfera também. Ela seca, vai para a atmosfera, seca entre aspas, né? Ela vaporiza, vai para a atmosfera, tá? A mesma água que você também, quando você vai ao banheiro e tal, você elimina os seus dejetos através da urina e das fezes, também vai para um corpo de água de superfície, né? Então você também tem uma intervenção nessa questão, né? E aí ela vai embora através da água de superfície, também entra num ciclo curto. Então, qual que é o ciclo longo? Justamente essa água que passa pelo ser vivo, né? Eliminada através da transpiração ou eliminada através das excreções diárias que os seres vivos realizam, tá? Os decompositores também, eles também consomem água dos organismos mortos e devolvem através da respiração, né? Do processo que ele usa para eliminar, para quebrar, para fazer a decomposição, tá? E assim por diante. Então o ciclo da água também funciona desse jeito. Se não tivesse esse ciclo, você não tem a vida na Terra.
Então, por isso, pessoal, tem a preservação da vida na Terra, ela tá muito importante com essa palavra reciclagem. Reciclagem não é somente reaproveitar a coisa dos outros, não é nada disso, né? Reciclagem também né? Mas reciclagem também é justamente essa forma de manter a vida na Terra sempre se renovando diariamente, tá? Então, quando você tem esse nutriente todo circulando, é porque é sinal que a vida está funcionando. A partir do momento que você tem uma ruptura ali, você tem uma quebra, aí você tem um desequilíbrio, é porque alguma coisa está errada, tá? Então, aqui a gente tem alguns preceitos sobre a reciclagem e a preservação, né? Então, os vários R's da reciclagem, né? O primeiro deles aqui é o recusar, ou seja, evitar produtos que possam agredir a natureza, ou seja, aqueles aerosóis sem CFC, produtos que causam combustão, né? Produtos químicos que causam poluição, tá? Outro R, repensar, né? Reflita se você precisa realmente usar um produto que seja agressivo ao meio ambiente, tá? R de reduzir, né? Diminua as compras, consuma consuma com moderação, né? Conforme a necessidade, não faça exageros, porque toda vez que você faz exagero, você acaba desperdiçando muita coisa, né? Aumenta a poluição. Reutilize o que é possível, né? Para não descartar coisas que são agressivas ao ambiente, né? Repare, né? Conserte, reaproveite os produtos, essas coisas, para você não ter essa questão também de toda hora estar descartando, aumentando a questão de lixo, aumentando a questão de descarte de carbono, beleza? E principalmente, seja responsável pelas suas ações, descarte de lixo, né? Não usar o combustível de maneira desnecessária, ande a pé, ande de bicicleta, né? Vai de ônibus para não ficar andando todo mundo num carro com uma pessoa só. Então, em todas essas questões, essa consciência também ajuda a dar equilibrada tanto na emissão de carbono como na melhoria da reciclagem de nutrientes do planeta. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Essa foi a nossa aula sobre os ciclos bioquímicos, né? Recapitulando aqui, o nitrogênio, carbono, oxigênio e o ciclo da água, né? Para o pleno funcionamento na vida da Terra, esses 4 elementos têm que estar funcionando de uma maneira precisa, que nem um reloginho, né? De preferência o relógio suíço, que são aqueles que não param nunca. Tá joia? Muito bom. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos aí. Mais uma vez, peço desculpa pelo nosso problema técnico, que nós tivemos aquela instabilidade ontem na rede e tal, né? Foge um pouco ao nosso alcance, mas estamos aqui para que essa aula continue, tá? E lembre-se de continuar assinando a presença, que isso vai ser muito importante no final do seu curso, ok? Da obtenção do seu certificado. Então tá jóia, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos e até a nossa próxima.